Olá! Hoje nós vamos falar sobre um tipo de depressão que poucas pessoas reconhecem e sofrem muito com isso. É a distimia ou transtorno depressivo persistente. Venha comigo! Todas as formas de depressão são causadas por uma complexa rede de fatores físicos, psicológicos, ambientais, sociais e espirituais. A depressão não é somente de ordem psicológica, ela é um transtorno neuropsiquiátrico. O cérebro de uma pessoa com depressão é diferente do cérebro de uma pessoa saudável. A depressão pode ocorrer de várias formas ou graus. Em algumas pessoas, ela pode se apresentar como apatia, e em outras pessoas, ela pode se apresentar com agressividade. 1 entre 10 pessoas no mundo tem depressão, e esse número está aumentando. Estima-se que dentro de poucos anos, a depressão será uma das doenças mais incapacitantes, junto com as doenças cardiovasculares. Grosso modo, a depressão se divide em 2 tipos. Transtorno depressivo maior, que são aquelas com sintomas mais graves e mais incapacitantes. E transtorno depressivo menor, que são aquela que com os sintomas mais brandos, mais leves, mas não se iludam, não menos prejudiciais. Vamos hoje falar do transtorno depressivo menor, que os sintomas aparecem de uma forma mais gradual e permanente, minando a vida da pessoa, como a ferrugem vai enfraquecendo e destruindo o ferro. Essa forma de depressão é chamada de distimia ou transtorno depressivo persistente. Ela pode começar na infância, na adolescência ou na idade adulta. Quanto mais cedo ela iniciar, mais difícil fica de perceber. Por quê? Porque as características se confundem com a formação da personalidade da criança e do adolescente. Como a gente não tem ainda referência de como eles são, isso vai parecendo um pouco traço de personalidade. Nos adultos fica um pouco mais fácil, porque como o adulto já sabe, eu gostava antes disso, agora não gosto mais, então é mais fácil de reconhecer. Esse tipo de depressão pode durar muito tempo, porque é difícil de ser reconhecido, ou às vezes ela pode durar até a vida inteira. O cérebro da pessoa está disfuncional, ou seja, a bioquímica cerebral está funcionando inadequadamente. Isto vai favorecer com que a pessoa desenvolva pensamentos negativos, um sentimento de desesperança, porque o local de gerenciamento das emoções está funcionando de uma forma inadequada. A distimia significa alteração de humor. Vocês sabem que antigamente essa doença era chamada de doença do mau humor? Pois é, ela causa, gente, muitos sintomas, tanto físicos, quanto psicológicos, quanto cognitivos. Vamos falar um pouco de sintomas psicológicos. Nos sintomas psicológicos, nós vamos ver o humor depressivo. Aquela pessoa que está com aquela tristeza constante, aquela coisa que não passa. Ela é pessimista, ela reclama o tempo todo, tem sentimentos de desesperança, inutilidade, excessiva culpa, inquietação. Normalmente é uma pessoa ácida, dura, melancólica, sem cor, sem brilho. É aquela pessoa que é rotulada de chata.
uma pessoa pesada, difícil de convivência. Quanto aos sintomas físicos, nós podemos perceber alteração no sono, ou com hipersonia, ou com insônia, alteração no apetite, ou come muito pouco, sintomas de fadiga, por isso que muitas vezes ela é chamada de preguiçosa, sintomas cognitivos, falta de concentração, dificuldade de reter informações, ou seja, tanto a atenção quanto a memória estão comprometidas. A distimia vai solapando a vida de uma pessoa, vai tirando o brilho da vida dessa pessoa. A pessoa é rotulada de uma pessoa mal-humorada, pessimista, chata, preguiçosa, e a distimia causa muito sofrimento à pessoa. Leva a pessoa a viver sempre aquém do que ela poderia. Ela tem um potencial para viver melhor, mas ela sempre está vivendo abaixo desse potencial. Quer seja na vida familiar, nos relacionamentos, na vida profissional, nas suas relações afetivas, na vida social. Geralmente, os distímicos são pessoas mais solitárias, têm muita dificuldade de estabelecer relacionamentos. Há uma coisa importante que eu quero falar com vocês. Antes disso, a criança e o adolescente também podem ter distimia. E só vai mudar alguma coisa quando é criança e adolescente. Às vezes não aparece a tristeza e a melancolia. No lugar dessa tristeza e dessa melancolia, vem a irritabilidade. E como você vai perceber isso, como você vai detectar na vida da criança e do adolescente isso? Pela mudança de comportamento visível. A criança e o adolescente têm uma mudança de comportamento, começam a ter baixo rendimento escolar, uma atitude pessimista, se afastar ou abandonar amigos e vida social, muda a sua atitude com respeito à família, tem uma baixa estima. Então, por aí, você reconhece se a criança ou o adolescente estão desenvolvendo essa doença, que hoje, aliás, é muito comum, especialmente na adolescência. A distimia pode durar muito tempo, como eu disse, mas para você fazer um diagnóstico dessa doença, é preciso que você tenha a maior parte desses sintomas nos adultos durante mais ou menos 2 anos. E na criança e no adolescente, eles têm que ser persistentes por 1 ano. Como eu disse para vocês, causa muito sofrimento, impacta a vida, faz com que a pessoa viva muito menos do que ela poderia. Agora, quais são os tratamentos para isso? Existe a farmacologia, porque, como eu disse para vocês, a bioquímica cerebral está disfuncional, então precisa da medicação para que essa bioquímica volte a funcionar adequadamente dentro do cérebro, e psicoterápico, porque como essa distorção propiciou a vinda de pensamentos negativos, de um comportamento desesperançado, então a psicoterapia vai ajudar a pessoa a ressignificar a sua vida. Além disso, tratamentos complementares são muito bem-vindos. Quais deles? Atividades físicas. Por quê? Porque vão ajudar a liberar hormônios no cérebro que são geradores de um bem-estar. A meditação é importante. Por quê? Porque o distímico pensa muito. Então vai aquietar um pouco a mente. Todas as formas de relaxamento, alongamentos, massagens, reiki, ou seja, todos os tratamentos que façam com que a pessoa volte mais amor para si mesmo e um maior autoconhecimento. Se você sofre com distimia ou transtorno depressivo persistente ou conhece alguém, busque ajuda. Muito dificilmente você vai conseguir sair disso sozinho, sem ajuda.
Espero ter ajudado. Se você gostou, compartilhe isto. Nosso canal é um canal de autoconhecimento. Tudo é voltado para que você se conheça melhor, porque nós acreditamos de verdade que o autoconhecimento propicia uma vida muito melhor e mais feliz. Obrigada pela sua atenção. Namastê! Beijos!